A paz do Senhor, meus irmãos. O vídeo que eu irei apresentar para você agora foi o vídeo gravado no culto de doutrina da quarta-feira do dia 9, que fala sobre a nova vida e está como texto base Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Então eu peço que você, desde já, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Vamos pro vídeo, que Deus abençoe sua vida. Paz do Senhor. Bem, Romanos 12 diz assim a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém? Tome seu assento, glorificando o nome do Senhor Jesus nessa noite. Meus irmãos, o título dessa mensagem chama-se Nova Vida. E eu trago para você a nova vida, Eu trago para você a explicação básica do que quer dizer esses dois versículos que nós lemos, em que o apóstolo Paulo lhe escreve à igreja de Roma. Mas para que nós venhamos entender o que verdadeiramente quer dizer essa passagem de Romanos 12:1, porque ele fala que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele diz mais, esse é o nosso culto racional. E ele vem dizendo que a gente tenha que viver não como o padrão do mundo, os padrões deste mundo, mas que Deus venha transformar nossa mente, para que a gente possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, o versículo 2, ele está condicionado ao versículo 1 de Romanos 12. Para eu saber experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu tenho que, em primeiro lugar, oferecer o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois esse é o culto racional nosso. E eu tenho que não me moldar aos padrões desse mundo. Só que, se nós formos analisar, como é que eu vou entregar meu corpo como sacrifício vivo? Você já se perguntou isso? De que forma eu posso entregar o meu corpo como sacrifício vivo a Deus? Como culto racional? Para que a gente venha entender essa passagem, para que a gente possa entender o versículo de número 1 e praticar o versículo de número 2, eu preciso compreender o que o apóstolo Paulo está querendo dizer e voltar lá no período do tabernáculo, em que ali existia, e Deus, ele queria um culto agradável a Deus. Ele queria que fosse feito um culto agradável a ele ali no deserto. Então ele instituiu os sacrifícios. Nessa situação em que as pessoas, os levitas, as pessoas que não eram da tribo de Levi traziam animais a serem sacrificados, naquele momento existia, na liturgia do tabernáculo, a essência deveria existir, a essência do perfeito louvor, da perfeita adoração, da entrega voluntária, do sacrifício vivo. Deveria existir. E existia na liturgia alguns pontos a serem considerados para que a gente venha a entender o que quer dizer o versículo 1 e o versículo 2 de Romanos 12. Em primeiro lugar, eles ofereciam sacrifícios para consagração. Basicamente, eles entregavam o primeiro sacrifício. Assim, gente, existia sacrifício para tudo quanto é coisa que se fazia lá no tabernáculo. Tudo que fosse se fazer ali era com base em derramamento de sangue. O animal, ele tinha que ser sacrificado, morto, e ali ele levaria a culpa, fazia a expiação por aquele animal que estava sendo sacrificado. Então, o sacrifício de consagração, ele era basicamente feito de duas formas. Pelos holocaustos, como diz em Levítico 75, e oferta de manjares, como diz Números 15:3. Eu não vou me ater nesses detalhes dos sacrifícios,
porque só com esse básico que eu vou falar acerca dos holocaustos, dos sacrifícios, das entregas, é o suficiente para que a gente entenda os versículos 1 e 2 de Romanos 12. Então, para a consagração, para a pessoa estar consagrada ao Senhor, 2 sacrifícios deveriam ser feitos. O primeiro, de holocaustos, como diz em Levítico 7:75. E o segundo, que era a oferta de manjares, segundo Números 15:3. Era necessário esses 2 tipos de sacrifícios para a pessoa ela estar consagrada, para receber a consagração de Deus e estar ali próximo, mais próximo do Senhor. A segunda oferta que deveria ser feita era a oferta de comunhão. Essa oferta de comunhão ou sacrifício pacífico, aquilo que era sacrificado, somente uma parte era queimado, a outra parte era devolvido para a pessoa que sacrificou. Então uma parte ele queimava ali a gordura do animal e o resto voltava para a pessoa, porque era para comunhão, para aumentar a comunhão com o Senhor. E o terceiro, e talvez o mais importante, eu não sei se eu posso colocar nessa ordem, porque todos para o tabernáculo no período de Moisés era muito importante, é o sacrifício de expiação. Aí nós temos expiação pelos pecados em Levítico 17:11. Nós temos o sacrifício pela culpa, né? A expiação pela culpa em Levítico 19:21. E esses eram basicamente feitos com todas as ofertas, os sacrifícios, tudo era feito com o animal perfeito. Ele não podia ter nenhum tipo de enfermidade, ele não podia ser aleijado, cego, ele tinha que ser perfeito. O animal perfeito para poder ser oferecido a Deus. Ou seja, todo o sacrifício que era feito no período do tabernáculo era uma forma, como o derramamento de sangue, de oferecer o sacrifício perfeito a Deus, né? Esse era o sacrifício no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós já temos uma outra posição, em que o apóstolo Paulo, ele vem colocando sobre nós, preste bem atenção, ele vem colocando sobre nós a responsabilidade de fazer estes sacrifícios. Mas eu vou fazer com derramamento de sangue? Não com derramamento de sangue, porque Jesus já se entregou por nós. Ele já morreu por nós, ele já fez a expiação dos nossos pecados, e a partir do momento que eu creio no Senhor Jesus, aleluia, já foi feito o sacrifício a Deus para saciar. Preste atenção, essa palavra é difícil de se compreender, mas verdadeiramente funciona assim. É para saciar a ira de Deus sobre aqueles que eram dignos de morte. Nós éramos dignos de morte, né? Porque nós éramos inimigos de Deus, né? E Deus, ele não habita no meio do pecado, e a terra foi feita para que Deus habitasse nela. Para que Deus habitasse nela. Só que a terra foi corrompida pelo pecado, foi corrompida pela desobediência, e tudo aquilo que é derivado do pecado encheu a terra. E Deus, o plano de salvação de Deus através de Jesus Cristo é justamente isso, para que ele volte a habitar na terra, no meio dos homens, entre os homens, aleluia, para que a vontade dele seja feita, aleluia, por intermédio da sua vida e da minha vida, glória a Deus. Ou seja, aquele sacrifício que era feito no período do tabernáculo, louvado seja Deus, aleluia, hoje é feito por intermédio da sua vida, aleluia, da minha vida, da vida da igreja. Todo sacrifício, mas é de sangue? Não. Aí que entra o grande X da questão dessa mensagem. Não é sacrifício de sangue. O sacrifício de sangue já foi feito. Aleluia. Quando o apóstolo Paulo fala no versículo 1 de Romanos 12, ele está falando, aleluia, de fazer uma entrega não só de corpo, porque naquela situação, aleluia, eles entregavam o animal para ser sacrificado, né, para saciar aquela situação ali, fazer a expiação do pecado. Ele entregava aquele animal, aleluia, mas o povo virava as costas e pecava. Ou seja, a expiação era feita ali naquele momento, o pecado era perdoado, era entregue a oferta voluntária, era feito a consagração, a comunhão, a expiação, tudo era feito direitinho, mas eles viravam as costas, pecavam contra o Senhor. Ou seja, a aliança, ela não era perfeita, não porque Deus não é perfeito, a aliança não era perfeita porque o homem era imperfeito
perfeito e não cumpria a sua parte, aleluia, com a aliança, aleluia. Por isso que ela se tornou imperfeita, não por causa de Deus, mas por causa do homem. Então foi necessário fazer uma aliança perfeita, que foi Jesus de Nazaré, aleluia. Essa aliança perfeita, Deus jurou por ele mesmo, porque não tinha nenhum maior que ele pudesse jurar. Então ele fez uma aliança consigo mesmo, aleluia, para que fosse cumprida essa aliança inquebrável, e essa aliança ela seria plantada no coração de cada um dos irmãos que crescem no Senhor Jesus, aleluia. Então hoje, através do Espírito Santo de Deus, uma vez que nós nos convertemos ao Senhor, o nosso sacrifício é não mais em parte, não mais entregue por animais, mas ele é entregue de corpo e alma, aleluia. A nossa entrega é de corpo, a nossa entrega é de alma, porque o nosso corpo e a nossa alma pertencem ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor, não só a nossa alma, mas o nosso corpo também, porque foi Ele que nos fez. Nós viemos do pó nós voltaremos, mas tudo pertence, aleluia, ao pó nós voltaremos, mas tudo pertence ao Senhor. Então Romanos capítulo 12, versículo de número 1, fala dessa aliança, desse sacrifício, aleluia, que é o nosso corpo, aleluia. Oferecei o nosso corpo vivo, santo e agradável a Deus, aleluia, por ser o nosso culto racional, aleluia. Então Deus, ele não quer simplesmente a nossa alma, Deus, ele quer o nosso corpo inteiro, aleluia. E quando nós falamos, e quando a palavra do Senhor fala, aleluia, ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, preste atenção, é que tudo em você é consagrado ao Senhor. Lembre que era feito sacrifícios de consagração, sacrifícios de comunhão, sacrifícios de expiação, através de Jesus Cristo, e utilizando o Espírito Santo através da sua vida e da minha vida. Junta tudo isso, aleluia, aleluia. Isso é a presença do Senhor na sua vida, aleluia. Então quando nós oferecemos sacrifício, aleluia, o nosso corpo como sacrifício vivo está junto, consagração, comunhão, expiação por intermédio de Jesus Cristo, aleluia. E esse é o culto racional a Deus. Mas não somente isso, não somente isso. Onde é que está a nossa mente? A nossa alma pertence ao Senhor, nosso corpo pertence ao Senhor, mas o nosso coração, como é que ele está? Será que ele pertence ao Senhor? Será que o nosso coração, ele verdadeiramente pertence ao Senhor? Porque uma vez ele diz: este é o culto racional de vocês, que o nosso corpo seja oferecido como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Uma vez que eu fui transformado, Deus, ele requer de mim automaticamente que não só o meu corpo e a minha alma, mas ele quer também a minha mente, o meu coração. Porque não existe sacrifício, não existe culto racional se eu estou aqui e a minha cabeça está em outro lugar. Não existe culto. Se o meu coração ele está dividido, não em duas partes, mas talvez em várias partes, e uma pequena parte pertence ao Senhor, a outra parte está longe. Porque para que o versículo 1 se cumpra na minha vida, o versículo 2 se cumpra na minha vida, é necessário cumprir ele. Cumprir o versículo 2. Porque ele diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Ou seja, eu já pertenço a Deus. O meu corpo ele já está pronto para servir de sacrifício na obra do Senhor. A minha mente, o meu corpo, mas o meu coração precisa estar no Senhor. O meu coração precisa estar em Deus. Romanos 12:2, ele vai dizer acerca de vidas transformadas e mentes renovadas. Preste atenção, são vidas transformadas e mentes renovadas. Uma vez que eu tenho a minha vida transformada e a minha mente renovada, aí eu vou poder experimentar. A palavra experimentar, que em algumas traduções pode estar em descobrir ou transformar. Preste bem atenção.
ele quer absolutamente e exclusivamente falar acerca de descobrir um valor inestimável. Porque descobrir que valor? Qual a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Preste bem atenção, quando no versículo 2 eu tenho a minha vida transformada e a minha mente renovada, eu estou pronto para descobrir algo de valor inestimável. Preste atenção, aquilo que foi quebrado no Éden, no começo de tudo, aleluia, é justamente disso que o apóstolo Paulo está falando, é justamente disso que o apóstolo Paulo está falando, a comunhão que foi quebrada, aleluia, com o pecado original, com o pecado de Adão, que chegou até você e até a mim, aleluia, é preciso ser renovado, uma vez que Cristo, aleluia, se sacrificou por você e por mim, aleluia, eu tenho que apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo, aleluia, a minha alma, o meu corpo, a minha mente, aleluia, para eu ter a minha vida transformada e a minha mente renovada em Cristo Jesus, e descobrir qual é a perfeita, boa, agradável vontade de Deus, aleluia, que é algo inestimável. Adão tinha isso, aleluia, Adão tinha isso, ele era perfeito, aleluia, e ele sabia, ele caminhava junto com Deus, ele tinha diálogos com o Senhor, aleluia, ele estava ali no Éden, ele era perfeito, mas foi quebrado por causa do pecado, e hoje, através de Jesus de Nazaré, ele quer reconciliar aquilo que foi perdido, aleluia, no Éden, hoje através da nossa vida, através desse sacrifício, aleluia, e descobrir esse valor, e descobrir a perfeição de Deus através da sua vontade. Ou seja, nós vamos entrar em 3 pontos fundamentais. Essa foi a base para nós entrarmos em 3 pontos fundamentais dessa mensagem. Primeiro ponto chama-se adoração. Adoração. Segundo ponto chama-se santidade. E o terceiro ponto chama-se conhecer a Deus. Conhecimento de Deus. Busque do início do sermão. Entendemos como é que funcionava o sacrifício no tabernáculo. Jesus foi o sacrifício perfeito, nos juntou a Ele, nos trouxe para próximo dEle. O apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos agradar a Deus com o nosso corpo, através do nosso, esse é o nosso culto racional, e não nos amoldar, não nos moldarmos aos padrões deste mundo, mas que nós sejamos transformados pela renovação da mente, aleluia, para que nós tenhamos a adoração, a santidade e o conhecimento de Deus. Preste bem atenção. Deus, Ele nos conhece, nós conhecemos Deus em parte, Ele nos enxerga, aleluia, de uma forma completa, nós o enxergamos como se fosse algo assim que o apóstolo Paulo fala, como se fosse por uma nuvem, obscuro, nós não vemos direito, mas ele diz que aquilo que é em parte, como nós o vemos, o em parte será aniquilado na vinda do Senhor, e nós o veremos como Ele nos vê, mas preste atenção, através da adoração, aleluia, através da adoração, uma vez que nós temos essa comunhão, como fala em Romanos 12, 1, 2, aleluia, Deus Ele quer a adoração perfeita, a santidade que se aproxima dEle, para que nós venhamos conhecê-lo como Ele é, ou pelo menos buscar, ou pelo menos lutar para que nós o conheçamos. E qual é o verdadeiro desejo de Deus? O verdadeiro desejo de Deus é salvar judeus e gentios. Nós éramos gentios, hoje nós pertencemos à família do Senhor. O desejo dele era salvar judeus e gentios. Romanos 11, versículo 11 ao 24, ele vem falar claramente, do versículo 11 ao versículo 24, acerca justamente da salvação, tanto de judeus quanto de gentios. Esse é o desejo de Deus, aleluia. E o apóstolo Paulo, ele vem falando em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 16, aleluia, quem conheceu a mente do Senhor? Ele faz a pergunta, quem conheceu a mente do Senhor? E ele vem dizendo, mas nós temos a mente de Cristo, aleluia. Nós que confessamos Jesus como seu Senhor e Salvador, nós temos a mente de
Cristo, aleluia. Uma vez que nós temos a mente de Cristo e nós não nos amoldamos aos desejos desse mundo, aos padrões desse mundo, aleluia, e entendemos qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, meu irmão, aí você pode ter certeza que João 4:24 ele vai se cumprir na sua vida, aleluia. Deus é Espírito e é necessário que os adoradores o adorem em Espírito e em verdade, aleluia, glória a Deus. Aí vem, aleluia, Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 8, que diz assim: reconheçam, aleluia, perdão, cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês, limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Ele está dizendo assim, ó, limpe as mãos, não é só o corpo, mas Ele quer um coração limpo, para que se aproxime dEle, para que nós venhamos conhecer qual é a boa vontade agradável, perfeita de Deus. Qual é essa vontade perfeita, boa e agradável de Deus? Aleluia. Então, se nós nos achegarmos a Ele, a adoração é perfeita, vai subir até o trono do Senhor, aleluia, porque muitos se reúnem, né, com louvores, com adoração, mas o coração está longe, a mente está longe, Cristo está passando longe dele, porque é necessário uma conversão de coração. Talvez as ações sejam até de pessoas convertidas, mas o coração, a mente não está perto, está longe de Deus, e Deus ele requer de nós, aleluia, aproximação, purificação, santificação, santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, ninguém verá o Senhor. É necessário essa santificação na presença de Deus, aleluia. Hebreus, aleluia, 12:14 vai falar que sem santidade ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:7 vai dizer, porque não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Deus não nos chamou para a impureza, mas nos chamou para a santidade. Deus chamou os crentes, Deus chamou os servos, Deus chamou os filhos, as pessoas se converterem para justamente utilizarem desses atributos do Espírito Santo para se aproximarem dele, em santidade, em adoração. E uma vez que eu me aproximo em santidade e em adoração, eu passo a conhecer mais quem é Deus. Aí se cumpre versículo de número 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem isso, meus irmãos, sinto dizer, nós vivemos errantes nesse mundo. A pessoa que vive errante, ela não sabe para onde vai. Ela acha que sabe para onde vai, mas não sabe. Porque eu decido fazer algo na minha vida, mas Deus não aprovou isso. Ele deixa você seguir, Ele deixa você caminhar, Ele deixa você seguir nas concupiscências, naquilo que desagrada a Ele. É como a parábola do filho pródigo. Ele deixa seguir. Porque se nós andarmos errantes, sem essa comunhão com Ele, sem a perfeita comunhão, sem saber qual é a vontade dEle, que é agradável a nós, que é algo precioso para nossas vidas, qualquer vento que bate sai nos levando. Onde bater o vento, eu estou indo para esse vento. Isso não é bom, porque não mostra a vontade de Deus, mostra a permissão do Senhor. Deus está permitindo isso, porque nada, absolutamente nada passa desapercebido dos olhos do Senhor. Absolutamente nada vai passar desapercebido dos olhos do Senhor. Deus, Ele quer o que da sua igreja? Deus, Ele quer o que dos crentes? Que nós conheçamos, que nós o conheçamos verdadeiramente. E se eu olho para Jesus, digo que sou servo, mas não vivo isso aqui, sinto dizer, eu sou mentiroso. Se eu olho para Jesus, falo que eu sou filho, digo que eu sou servo, mas eu não vivo isso aqui hoje, eu sou mentiroso. Eu estou me amoldando às vontades desse mundo. Essa é a verdade. Mas Deus, Ele não me quer moldado segundo os desejos desse mundo, segundo aquilo que o mundo me oferece.
Ele quer que eu ande, aleluia, que eu seja transformada a minha mente, para que eu experimente qual é a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Todos os caminhos do Senhor são perfeitos, as bênçãos de Deus recaem sobre você, aleluia, recai sobre a igreja, recai sobre a obra do Senhor, aleluia, para que eu venha conhecê-lo. Olha o que fala em Provérbios 2:6. Provérbios capítulo 2, verso de número 6. Diz assim a palavra do Senhor, Provérbios 2:6. Aleluia. Porque o Senhor dá a sabedoria, e de sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Se eu não uso isso para a obra do Senhor, literalmente eu estou fazendo ao contrário aqui. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência, para que a gente venha cumprir tudo aquilo que está nas Escrituras, que está na palavra do Senhor. Senão eu vou ser levado, vou ser moldado pelo mundo. A minha mente não foi renovada, meu coração não foi renovado, eu não fui transformado, eu não adoro, eu não ando em santidade e, consequentemente, eu não conheço a Deus, não conheço o Senhor. Mas aqueles que cumprem a vontade do Senhor, preste atenção, aqueles que cumprem a vontade do Senhor, meu irmão, minha irmã, pode aparecer o que aparecer diante de você, aleluia, você vai cumprir a vontade perfeita do Senhor na sua vida, porque você conhece a Deus, sabe quem é o Deus que você serve, e a glória de Deus vai repousar sobre a tua vida, aleluia. Não tem uma outra forma de pregar essa palavra, não tem uma outra forma de entender essa mensagem, não tem uma doutrina que eu venha amaciar o ego de crente, sem que eu explique isso aqui. Se eu não cumpro isso, se eu não vivo isso, a minha vida não foi transformada, a minha vida não foi renovada, eu não sou um crente regenerado, eu não sou, a minha mente ideia do mundo, meu coração ideia do mundo, ainda que eu esteja dentro da igreja. Ainda que eu esteja dentro da igreja, há tempo ainda de ser transformado pelo Senhor e não se amoldar ao mundo, largar essas coisas do mundo. Há tempo, ainda há tempo. O relógio está contando a favor dos crentes, e daqueles que não vivem isso está contando contra. Ainda há tempo de se colocar diante do Senhor, apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo. O culto racional, nós entendemos hoje o que é o nosso culto racional, é a minha mente, o meu corpo, a minha alma é toda do Senhor, é completamente do Senhor. E se o meu corpo, a minha mente, a minha alma é do Senhor, aleluia, o que o Senhor falar na sua palavra, eu vou obedecer. Aquilo que o Senhor falar na sua palavra, o Senhor diz vai, eu vou. O Senhor diz fica, eu fico. O Senhor manda eu fazer, eu vou e faço, porque eu sou servo e eu não me moldo às vontades desse mundo, mas sim à vontade de Deus, porque eu sei que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita para minha e para tua vida, aleluia, perfeita, boa e agradável. Para isso, meus irmãos, só misericórdia de Deus. Domingo eu preguei sobre a graça, o apóstolo Paulo, ele fala da graça aqui, nada mais isso. Essa passagem que nós lemos nada mais é do que a graça sendo derramada sobre nós, favor imerecido, dom que foi derramado sobre nós, e nós simplesmente damos pouco valor para a graça, mas olhamos para profetizar, para línguas estranhas, para o dom de cura, mas não olhamos para a graça, porque se não fosse a graça, nós nem conheceríamos o Senhor, e é um dom. Nós nem conheceríamos o Senhor. É necessário uma renovação, meus irmãos, para aqueles que precisam. É necessário uma renovação. Deus, ele nos chamou para a santidade, segundo diz 1 Tessalonicenses 4:7. 7. Deus nos chamou para ser santos.
Sede santo como o vosso Senhor é santo. É isso que ele diz. Convido você a se colocar de pé em nome de Jesus.